À medida que o nosso mundo entra numa espiral de caos, muitos estão a começar a procurar a estabilidade, a segurança e a paz de espírito que acreditam com razão que a palavra de Deus e o cristianismo podem trazer. Mas não é preciso procurar muito para perceber que o próprio cristianismo é uma confusão confusa e caótica de crenças, práticas e organizações concorrentes. Mas Jesus Cristo nunca quis que fosse assim. E vale a pena encontrar a verdadeira fé estabelecida pelo Filho de Deus há 2000 anos no meio da cacofonia de falsificações que hoje afirmam ser a verdadeira. Junte-se a nós agora mesmo no mundo de amanhã enquanto lhe mostramos como encontrar o verdadeiro cristianismo. Saudações e bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde vos ajudamos a dar sentido ao vosso mundo através das páginas da Bíblia. E o mundo de hoje é difícil de entender. De fato, a confusão social, política e moral do mundo atual está a levar muitos a procurar respostas na Bíblia e no cristianismo. Mas, como veremos, o cristianismo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O mundo está cheio de cristianismos falsos, mas o que o mundo precisa é do verdadeiro cristianismo, a fé estabelecida pelo próprio Jesus Cristo há 2000 anos. Mas precisar dele e encontrá-lo são duas coisas diferentes. E muitos procuram hoje em dia a estabilidade e a esperança que só o verdadeiro Jesus Cristo pode oferecer. Em dezembro de 24, o Wall Street Journal noticiou que as vendas de Bíblias estão a crescer, impulsionadas pelos compradores de primeira viagem e pelas novas versões. No artigo, o colunista Jeffrey Trachtenberg cita o presidente de uma associação de editores como tendo observado o seguinte: as pessoas estão a sentir ansiedade ou estão preocupadas com os seus filhos e netos. Está relacionado com a inteligência artificial, os ciclos eleitorais e tudo isso alimenta o desejo de ter a certeza de que vamos ficar bem. Trachtenberg relata os comentários de uma mãe de 2 filhos com 38 anos de idade que provavelmente se repercutirão em muitos de vós. Começou a ler a Bíblia este ano depois de se sentir insatisfeita com anos de conselhos sobre cuidados pessoais, saúde e carreira. Disse também que procurava estabilidade, uma vez que as coisas estavam a descarrilar demasiado depressa na sociedade. Estamos a segurar-nos à borda do navio, como se não soubéssemos o que está a acontecer. Um crédito a todos os que estão a procurar a estabilidade de que necessitam na palavra de Deus e nos ensinamentos de Cristo. Esse é realmente o único lugar para encontrar paz duradoura, verdade e compreensão num mundo de pecado, tristeza e confusão. Mas o que dizer da confusão no próprio cristianismo? Sejamos honestos conosco próprios. Se dissermos a alguém que o mundo precisa do cristianismo, essa pessoa pode perguntar-nos com razão: de que cristianismo estamos a falar? A fé que dá pelo nome de cristianismo é uma massa contorcida de crenças, práticas e tradições confusas. Foram travadas guerras em que ambos os lados reivindicam Cristo como seu Salvador. Os chamados cristãos matam os chamados cristãos e até se matam uns aos outros por causa de diferenças nas suas crenças. E o conjunto das chamadas crenças cristãs difere muito de seita para seita. Por exemplo, o que é que acontece aos crentes quando morrem? E os não crentes? Como deve uma pessoa ser baptizada e quando? Ou será que precisa mesmo de ser baptizada? Devemos obedecer aos 10 mandamentos ou eles foram abolidos na cruz? Devemos adorar ao domingo ou ao sábado, ou isso não faz qualquer diferença? Será que ir à igreja é importante? Como é que se deve construir uma família bem-sucedida? E qual é a melhor maneira de educar os filhos? Os cristãos devem estar separados do mundo, não votando nem participando na política? Ou devem empenhar-se ainda mais, lutando pelas causas sociais e pela legislação que desejam? Por que é que Deus criou o homem em primeiro lugar? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo da própria vida humana? Pegue em 5 cristãos na rua e obterá 5 respostas diferentes para cada uma destas perguntas. Agora, compare isso com a admoestação do apóstolo Paulo para a igreja do primeiro século em 1 Coríntios capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer.
Mais adiante nessa mesma carta, Paulo escreve algo muito importante que lança luz sobre a confusão que vemos no cristianismo deste mundo, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Não, a confusão que vemos na religião chamada cristianismo neste mundo não é de Deus, mas é do diabo que confundiu e distorceu os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos durante 2000 anos, apresentando, como Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, um outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. No entanto, Jesus prometeu-nos, há 2000 anos, em Mateus 16 e no versículo 18, que edificaria a sua igreja e que a sepultura nunca prevaleceria contra ela. Por isso, algures nesta terra, devemos ser capazes de encontrar o verdadeiro cristianismo, uma fé que não faz parte da confusão que é o mundo cristão moderno, mas a verdadeira fé, crenças e práticas de Jesus Cristo e da igreja que ele fundou há 2 milênios. E essa é a fé de que precisamos. Existe um caminho para encontrar o verdadeiro cristianismo? Sim, há. Se quisermos encontrar o verdadeiro cristianismo, basta olharmos para os ensinamentos do próprio fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Jesus não subiu ao céu e ficou por aí. Deixou para si mesmo um testemunho da sua mensagem e dos seus ensinamentos e um registro das práticas da sua igreja, escrito por aqueles a quem ensinou face a face. Esse testemunho e registro são a chave. Se quisermos acabar com a confusão e encontrar o verdadeiro cristianismo, temos de deixar Jesus Cristo e os seus discípulos falarem por si próprios. Vamos fazer isso mesmo. Vamos mergulhar na Bíblia e examinar os próprios ensinamentos de Cristo. Deixemos que o fundador do cristianismo nos diga o que ele é verdadeiramente, quais são as suas doutrinas e crenças e quais devem ser as suas práticas e observâncias. De facto, um bom ponto de partida é o que a Bíblia diz sobre si própria. Por exemplo, qual é a fonte definitiva de autoridade no cristianismo? Alguns dizem que a Bíblia é a autoridade máxima perfeita, a palavra de Deus. Mas entre aqueles que se consideram cristãos, as atitudes e os ensinamentos diferem. Alguns acreditam que a Bíblia é um grande livro, mas apenas um livro humano, e que os cristãos precisam de ignorar partes da Bíblia que não se adequam aos tempos atuais, como os ensinamentos sobre a pureza sexual antes do casamento ou os papéis do homem e da mulher no casamento. Outros acreditam que a Bíblia está incompleta e anexam os escritos ou ensinamentos dos seus próprios líderes ou supostos profetas. Outros ainda acreditam que Jesus instilou a autoridade máxima sobre as crenças e práticas em certos homens, cujas decisões são assumidas como perfeitamente inspiradas por Deus, mesmo que os seus ensinamentos contradigam completamente o que está registrado na Bíblia. E, mais uma vez, confusão. Por isso vamos resolver a confusão e perguntar-nos o que é que o próprio Jesus Cristo ensinou sobre a autoridade da Bíblia. Falando da palavra escrita de Deus em João 10, versículo 35, Jesus fez uma declaração clara. A Escritura não pode ser violada. De acordo com Cristo, as Escrituras não se contradizem. De facto, em João 17, enquanto reza em voz alta a Deus sobre os seus seguidores, Jesus pede ao seu Pai no céu que os santifique pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Os seus primeiros discípulos e apóstolos foram igualmente claros. Em 2 Timóteo, capítulo 3, vemos o apóstolo Paulo a escrever ao jovem evangelista, falando da palavra de Deus, recomendando-o e encorajando-o a permanecer fiel às sagradas escrituras, que são capazes de o tornar sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda a boa obra. E como é que Jesus encarava a ideia de os homens poderem anular a Bíblia com os seus próprios mandamentos e tradições feitos pelo homem? Vemos a sua própria resposta em Marcos, capítulo 7. Aí, Jesus está a ter uma discussão com os fariseus, os líderes religiosos dos judeus, que, nas palavras do próprio Jesus, se sentavam no lugar de Moisés.
As palavras que lhes disse sobre o que pensava daqueles que acreditavam que a sua autoridade e tradições se sobrepunham à palavra escrita de Deus são muito claras. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. No versículo 9, continua a sua condenação. Dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Para aqueles que desejam encontrar o verdadeiro cristianismo, os ensinamentos de Jesus Cristo tornam a resposta clara. Não, a Bíblia não está cheia de valores que se tornam desactualizados, como o leite que já passou da data de validade. Pelo contrário, ele diz que a Escritura não pode ser quebrada. E para aqueles que acreditam que a sua autoridade humana pode sobrepor-se à palavra de Deus, ele condena que se ponham de lado os mandamentos de Deus por causa das suas próprias tradições e credos, e condena aqueles que os põem de lado. Mais uma vez, se estamos à procura do verdadeiro cristianismo, então olhar para os ensinamentos registrados de Jesus e dos seus discípulos revela a diferença em relação àqueles que são cristãos apenas no nome. A sua palavra inspirada é o nosso padrão para navegar através da confusão e encontrar o verdadeiro cristianismo. Não são as tradições ou credos dos homens, nem as nossas ideias e preferências pessoais, mas os seus próprios ensinamentos e instruções inspiradas. Vejamos um exemplo para ilustrar como confiar no padrão da palavra de Deus nos ajuda a navegar através da confusão e encontrar o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, o que é que o verdadeiro cristianismo ensina sobre os 10 mandamentos? Muitas denominações ensinam que os 10 mandamentos são uma questão de legalismo e de obras e que já não são exigidos aos cristãos. Eles foram abolidos na cruz de Cristo. Eles dirão com razão que os cristãos estão debaixo da graça, mas depois afirmam que estar debaixo da graça significa que a lei de Deus e seus mandamentos não são mais exigidos de nós por Deus. No entanto, quando pressionados, muitos deles ainda concordarão que os cristãos são ordenados a não matar, cometer adultério ou roubar. Alguns dirão que não se deve adorar ídolos, mas camuflam a sua adoração de ídolos chamando-lhe outra coisa. Na realidade, o que a maioria quer dizer quando afirma que a lei e os mandamentos foram abolidos é que não é preciso guardar o 4º mandamento e observar o sábado do 7º dia. Toda essa conversa fiada sobre a lei de Deus e a escolha entre os seus mandamentos é uma grande parte do que ajudou a criar a confusão que vemos no cristianismo global em primeiro lugar. Mais uma vez, se quisermos encontrar o verdadeiro cristianismo, temos de ver o que Jesus Cristo e os seus discípulos dizem sobre o assunto. Já vimos como Cristo condenou os líderes religiosos do seu tempo por rejeitarem os mandamentos de Deus para manterem as suas próprias tradições. E essas palavras aplicam-se claramente aqui. Mas vejamos ainda mais os ensinamentos de Cristo sobre a lei de Deus e os mandamentos. Será que ele planejou acabar com eles na cruz? Por exemplo, repare em Mateus, capítulo 19, o que Jesus disse a um jovem rico que lhe perguntou o que devia fazer para ter a vida eterna. As palavras de Cristo foram claras e ele disse ao jovem: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E continuou com vários dos 10 mandamentos, para não imaginarmos que estava a falar de outra coisa. E vejam o que diz o capítulo 5 e o versículo 17 de Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Aqui, Jesus diz diretamente: Não pensem que os meus ensinamentos destroem a lei ou os profetas. Não digam que o cristianismo ensina que a lei de Deus foi abolida. O verdadeiro cristianismo concordará com Cristo. Ele diz que veio para cumprir a lei, para a cumprir até ao fim. No seu famoso Sermão da Montanha, será que Jesus disse que agora não havia problema em cometer adultério? Não. Disse antes que se devia obedecer ao mandamento de Deus no teu coração, por nem sequer desejando alguém. Aqueles que dizem que Jesus acabou com a lei, mas que de alguma forma isso não é o mesmo que destruir a lei, estão a fazer os jogos de palavras do diabo para confundir a verdade. Se ele não foi claro o suficiente, Jesus Cristo deixa isso bem claro na passagem seguinte. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido.
Quem, pois, violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amigos, garanto-vos que se forem lá fora, verão que o céu e a terra ainda lá estão, não desapareceram. E segundo o Filho de Deus, a lei de Deus não desapareceu. De facto, reparem nas palavras do seu fiel apóstolo João, escritas muito depois da crucificação e ressurreição de Cristo. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mesmo no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, reparem como o corpo de crentes, os santos, são descritos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Lê-se a mesma coisa em Apocalipse e no versículo 17. Mesmo no fim dos tempos, a Bíblia descreve os verdadeiros cristãos como guardando fielmente os mandamentos de Deus, incluindo o 4º mandamento sobre o sábado. O cristianismo nominal pode estar confuso, mas a Bíblia e o verdadeiro cristianismo não estão. De facto, como o profeta Isaías proclamou, se a lei e o testemunho não falam segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O nosso tema de hoje é encontrar o verdadeiro cristianismo, e a palavra de Deus diz-nos que, na nossa busca, devemos afastar-nos de pregadores, professores e outros que não honram e não ensinam a observância das leis e dos mandamentos de Deus, porque não há luz neles. Que Deus seja verdadeiro, mas todo homem seja mentiroso. Precisamos de ministros e guias para ensinar a palavra de Deus, mas nenhum homem na terra tem autoridade para substituir a palavra de Deus e suplantá-la com o seu próprio julgamento. E vimos que Jesus Cristo condena aqueles que tentam fazer isso. E como exemplo, comparamos os ensinamentos populares de muitas igrejas e crenças que reivindicam o nome de Cristo em relação ao que ensinam sobre a lei de Deus e seus mandamentos. Quando o fizemos, vimos que os próprios ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos iam contra o padrão dos chamados ensinamentos cristãos, que Cristo ensinou a obediência às leis e mandamentos de Deus, e não que eles foram eliminados numa crucificação. Quanto mais se pratica o hábito de fazer da palavra de Deus a sua luz orientadora, mais o verdadeiro cristianismo começa a revelar-se em contraste com aquilo a que se chama cristianismo em todo o mundo. Mas é aqui que chegamos a um ponto em que é necessário mais do que conhecimento. Encontrar o verdadeiro cristianismo não tem a ver apenas com o que sabemos, mas com o que estamos dispostos a fazer. E precisamos de mais do que conhecimento. Precisamos de coragem. Porque o verdadeiro cristianismo exige muito de nós. Quando o mundo diz para adorarmos Cristo de uma forma, o verdadeiro cristianismo diz-nos para fazermos outra coisa. Quando o mundo diz que os cristãos já não precisam de obedecer aos mandamentos de Deus, o verdadeiro cristianismo diz-nos que Cristo quer mesmo que cumpramos esses mandamentos, e que isso desempenha um papel importante no próprio objetivo das nossas vidas. Quando o mundo diz que os cristãos precisam de se concentrar em consertar este mundo, participando na política dos nossos dias e fazendo eleger as pessoas certas, o verdadeiro cristianismo diz-nos que o compromisso dos cristãos com o reino de Deus, que está para vir, transforma tanto a sua relação com o mundo à sua volta, como o seu papel nele. Francamente, o verdadeiro cristianismo implica um empenhamento de toda a vida em seguir os passos de Jesus Cristo, e isso implica mudança. Muitos, depois de se esforçarem por encontrar o verdadeiro cristianismo, descobrem que preferem os confortos do falso cristianismo, preferem as promessas fáceis do falso Jesus a que estão habituados, em vez das ordens do verdadeiro Jesus, que é o Filho de Deus que reina no céu e que em breve intervirá nos assuntos do mundo. Descobrem que não têm a coragem necessária para abandonar o cômodo e abraçar a verdade. Mas para aqueles que têm essa coragem e para aqueles que podem não ter no início, mas são suficientemente humildes para deixar que Jesus Cristo faça crescer essa coragem dentro deles, não há maior recompensa do que encontrar e abraçar o verdadeiro cristianismo. Muito obrigado por estarem a assistir.
Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se estiverem interessados num dos nossos recursos de estudo gratuitos, aceda a www.omundodeamanha.org livretos ou simplesmente clicar na ligação na descrição. E agradecíamos muito que nos dessem um like e uma subscrição e até que partilhassem o vídeo se o acharem útil. Muito obrigado. A Hilda.